Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o setor elétrico, né? As empresas são consideradas mais defensivas na bolsa de valores, né? O fluxo de caixa é mais previsível e elas têm uma volatilidade menor. Mas as empresas são bem diferentes entre si, são basicamente três segmentos. Então, antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, as empresas do setor elétrico são conhecidas por ser mais previsível o seu fluxo de caixa e elas são pagadoras de dividendos. Mas as empresas são muito diferentes entre si. Então a gente está falando de um universo grande na Bolsa, né? São 17 empresas listadas grandes, né? Elas representam aí 7% do Ibovespa, 8% do IBRX-100 e 16% do índice Small Caps. Basicamente, a gente vai ter quatro tipos de empresas, né? Vai ter a empresa mais focada em geração de energia elétrica, e a gente está falando de hidrelétrica, que é que domina no Brasil, né? A gente vai falar das empresas transmissoras, né? Transmissão de energia elétrica, aquele linhão que leva a energia da usina até o centro de distribuição, e depois aí o last mile, o último pedaço da cadeia, a distribuidora de energia elétrica leva a energia até a sua casa. Né? A gente pode dizer que a transmissão e a distribuição são considerados monopólios naturais, quer dizer, você como uma geradora que usa a rede de transmissão só tem aquela rede para levar a energia do ponto A ao ponto B. E você como cliente, principalmente pessoa física, na sua casa você não pode trocar de distribuidora de energia elétrica se você quiser. Então o impacto nos negócios de cada empresa é diferente de cada segmento, né? Então eu dividi entre geração, transmissão e distribuição. Tem empresas que são integradas, que tem um pouco de cada. Então uma empresa, por exemplo, a Equatorial, basicamente é distribuição, mas ela também entrou em leilões, tá, para transmissão de energia elétrica. Tem empresas que têm distribuição e têm um pouco de geração, como é o caso da CPFL, por exemplo. Então são empresas meio híbridas. Aqui eu vou tratar, né, dessa divisão aqui entre as empresas, né? E aí com a quarentena do coronavírus, a gente vai ter impactos diferentes para cada setor, tá? Então eu acredito que o mais defensivo, o melhor setor para o momento atual é o de transmissão de energia elétrica, depois vem o de geração e, por último, distribuição, que acho que é onde tem mais risco no momento. Bom, pessoal, o segmento de geração, a gente pode encontrar empresas de portes e tecnologias diferentes, né? Mas o que predomina, obviamente, é a geração através de hidrelétrica no Brasil. A gente está vendo as empresas aumentando, né, a participação aí de energias alternativas, né, geração de energias diferentes, né, através de termoelétrica e principalmente parques eólicos e solares. A geração tem um risco mais baixo porque os contratos são pré-definidos, né? Existe um sistema que controla, né, a situação hídrica, né, do sistema, então a geração tem aí um risco menor, né? Eu diria um risco médio. Aonde tem mais risco, na minha opinião, é a distribuição, né? Porque na distribuição, apesar do monopólio natural, principalmente para clientes, pessoas físicas, né? A gente tem um risco de demanda. E aí o que a gente vai ver agora com a pandemia, né, com a quarentena? Uma queda no consumo de energia elétrica. Apesar de estar todo mundo em casa, você está vendo que eu estou gravando aqui o vídeo, né, home office, as indústrias e principalmente serviços, né, está tudo fechado, né? Então há uma queda no consumo de energia e esse é o grande risco, né, na minha opinião, da distribuição, né? E a gente viu, inclusive, algumas medidas que podem afetar bastante a distribuição, que foi o adiamento do reajuste das tarifas de energia elétrica. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adiou por 90 dias um reajuste tarifário de empresas aí subsidiárias da CPFL e da Energisa. Isso pode acontecer com outras empresas também. É claro que também, né, nem tudo é negativo aí para o setor de distribuição, né? Então o Tesouro Nacional liberou 900 milhões de reais para as chamadas tarifas sociais, né? São as pessoas que consomem aí até 220 kWh mês, né? As pessoas com menos condições, né? Então o Tesouro está liberando uma parte, né, de recursos para as distribuidoras, porque também foi proibido o corte de energia elétrica mesmo depois de 90 dias de não pagamento da conta. Então isso pressiona primeiro as empresas de distribuição,
né? Porque na cadeia, como eu falei, você tem geração, transmissão e aí a distribuidora que leva a energia até você e ela que recebe o dinheiro que alimenta todo o sistema, né? E por último, eu deixei aqui o setor que eu gosto mais, né? Que eu acho que vai ter, as ações são mais defensivas nesse momento, que é o de transmissão de energia elétrica, né? Então aqui a gente está falando de um aspecto qualitativo que é a vantagem competitiva, né? Então é a extensão da rede de linhas de transmissão. Deve ter andado já em rodovia, ver aquelas linhas gigantes, né, cruzando a rodovia. O faturamento das empresas de transmissão, daí eu estou falando de Isacetep, Alupar e Taesa, ele vem do governo federal, né? Então o governo federal praticamente paga, né, rede básica, né, do sistema elétrico, RBSE, é como se fosse um aluguel, né? Você paga, o governo paga para essas empresas para usar as linhas de transmissão para levar energia de um ponto para o outro. Então as receitas são muito mais previsíveis. É claro que houve agora recente também uma redução no lucro das transmissoras, né? Então a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou uma redução no cálculo da receita anual permitida, ou chamada RAP, né? Acho que essas são as nomenclaturas mais usadas para essas empresas do setor, né? Então, falando um pouquinho aqui de múltiplo, quebrando um pouquinho o vídeo aqui na sequência, um múltiplo mais usado para as empresas de transmissão de energia elétrica, EV, valor da empresa, sobre RAP, receita anual permitida. Quando a gente está falando de distribuição, a gente está falando da RAB, que quer dizer ativo regulatório, né? Então, quanto a empresa tem de ativos, ali, transformadores, linhas, para trazer a energia até a sua casa. Então, só voltando para a transmissão, então a ANEEL cortou um pouco a RAP dessas empresas. E aí, a gente está falando aqui, né, pessoal, de 17 empresas, né? Quais são os dois critérios aqui que eu olho, né, para escolher, e como o setor elétrico é muito conhecido como pagador de dividendos, tem um critério muito útil que eu uso. São 4 critérios, na verdade, importantes. Então, a empresa precisa ter uma geração de caixa recorrente, ela precisa ter uma baixa necessidade de investimento na operação, baixo nível de endividamento e tem que distribuir, né, ver se ela distribui o lucro através de dividendos. Então, o nível de endividamento, para mim, acho que é um dos mais importantes, né? Até eu coloco aqui uma tabela aqui na tela, né, com todas as empresas, com o código e qual que é a dívida líquida EBITDA, né? Então, eu ordenei aqui da menos endividada, que é a Isacetep, que é a Transmissão Paulista, até a RPL4, até a Ômega Energia, e quanto que essas empresas pagaram de dividend yield, né, o retorno em dividendos no ano de 2019. Tá? Então você vê que as empresas aí de transmissão estão bem, né? A Transmissão Paulista está no primeiro lugar, a Alupar está em terceiro. Aqui eu chamo a atenção, né, para o alto endividamento da Taesa, lembrando, né, que a CEMIG, né, é acionista da Taesa, né? Então, para você que é acionista de Taesa, por um lado é bom, porque aí a CEMIG precisa de dinheiro, porque a CEMIG também tem alto endividamento, né? A CEMIG tem dívida líquida EBITDA de 3,4 vezes, né? A Taesa tem 4,70, né? Então você recebe esse dividendo, mas eu acho que, né, longo prazo não é sustentável, não é bom você estar numa empresa muito endividada. Então eu gostaria aí de focar nas empresas aqui que têm um endividamento até 2 vezes, acho que é um nível considerado saudável, na minha opinião, e que distribuem um dividendo alto, né? É claro que agora, né, devido aí à questão do coronavírus, o mercado de capitais está fechado, o mercado de crédito bem apertado, talvez o governo está estudando, né, medidas aí de socorro ao setor elétrico, porque se as distribuidoras colapsarem, é claro que a transmissão no primeiro momento não é afetada, mas se todo o sistema for afetado é ruim, né, para o setor. Então pode acontecer igual foi lá em 2001, racionamento de energia elétrica, eu me lembro bem, então foi um socorro grande aí para o setor, acho que pode haver aí um empréstimo, né, de capital de giro, uma estruturação de empréstimos ou via debênture ou via recurso direto do BNDES para colocar dinheiro, né, nas distribuidoras, porque pode aumentar muito a inadimplência, pode cair muito o caixa, porque o consumo de energia foi lá para baixo, né? Então, nesse momento de crise, as empresas talvez estão fazendo o quê? Estão adiando o pagamento de dividendos,
né? Mas eu acho que a situação deve se normalizar. Aqui eu não tenho bola de cristal, então eu não sei quando vai ser, né? Se vai ser daqui um mês, né? A gente espera que talvez em maio a economia comece já a voltar ao normal e segundo semestre as coisas estejam normalizadas. Então, né? Você investe para ganhar dividendo, tem que ter um horizonte mais longo mesmo. Então a gente está falando comprar ação hoje para receber dividendo daqui a um ano, é um horizonte interessante aí de tempo. Então, só para reforçar, então, acredito que aí as empresas que vão se sair melhor, né, nessa crise do setor elétrico, as empresas de transmissão de energia elétrica, né? Depois as de geração e as que estão um pouco mais expostas são a de distribuição. Era isso, pessoal. Se você gostou aqui do vídeo sobre o setor elétrico, deixa aí a sua curtida e mande sugestões sobre vídeos e empresas para falar aqui no canal. Um forte abraço aí, uma ótima Páscoa a todos. Um abraço, tchau, tchau.